Olá, meus irmãos. Hoje vamos falar sobre uma passagem das Escrituras do livro de Apocalipse. Hoje vamos ler Apocalipse 13, versículo 7. E você vai ver que essa passagem encaixa perfeitamente em muitas outras partes das Escrituras. Quando você lê Apocalipse 13, versículo 17, e você vê: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome, 2, o nome da besta, 2, ou o número do seu nome. Mas quem tem o nome da besta? Quem tem a marca da besta? Se você anotar e encaixar as peças, vocês vão ver que é muito simples de entender. Todo aquele que não adorar a imagem, a marca ou o nome da besta não vai poder nem comprar nem vender. Mas onde começou tudo isso? Quando você anotar o tempo de Constantino, quando Constantino estava lá para perder a guerra, aparece para ele um sinal do céu, aparece uma luz. Lembre-se que Satanás, o diabo, Satanás, Moisés e seus anjos podem se transformar em anjo de luz e enganar as pessoas. Quando o anjo de luz apareceu para Constantino e disse: olha, com esse símbolo, com esse sinal, com esse nome, coloca nos escudos, no seu corpo, que vocês vão ganhar a guerra. Daquela data em diante, o nome Jesus Cristo Filho Dei foi escrito na coroa. Ele fez uma coroa para ele, fez várias homenagens para esse anjo que apareceu para ele, que todos já sabem, hoje todo mundo sabe que é Azazel. Não é o diabo, é Azazel. Quando fez aquela imagem para ele, e ele fez a imagem nos escudos, nos uniformes de soldado. Hoje todo mundo sabe que esse nome é Jesus Cristo Filho Dei. Todos nós sabemos que não pode traduzir o nome. Então o nome original, Jesus Cristo Filho de Deus, o original, o nome é em latim, que apareceu para Constantino. Então quando você cata esse nome, Jesus Cristo Filho Dei, e traduz em números romanos, dá 666. Quando você vê, olha para você ver como o nosso Pai não deixou a gente órfãos, nem o Messias. Quando você vê em Mateus dizendo: e vai nascer, e a Virgem dará um filho, e o nome será Jesus Cristo. E depois, um versículo em diante, as letras vão estar aqui, a Virgem considerará, vai ter um filho e dará o nome de Emanuel. Se você catar o nome Emanuel, Filho de Deus, em latim, calcular, e Jesus Cristo, o nome em latim, Jesus Cristo Filho Dei, e calcular, a gente descobre quem é a besta do Apocalipse. Não é difícil de calcular. E aí quando você vê em Apocalipse, o Apocalipse ainda fala, versículo 13, capítulo 13, versículo 18. Aqui está a sabedoria. Aqui está a sabedoria. Notem o que ele está falando. Aqui está a sabedoria. Quem é sábio vai saber. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, olha bem. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de um homem. Ora, esse número é 666. É simples. Vamos em Mateus capítulo 1, e ver. Lá aparecem os dois nomes: Emanuel e Jesus Cristo. Se você catar
pegar os dois nomes e colocar no latim o original, que não pode se traduzir nome, pegar Emanuel, colocar lá Emanuel, Filho de Deus em latim, e Jesus Cristo, Filho de Deus em latim, você vai ver que dá 666. Jesus Cristo é Jesus Cristo, Filho Dei. E o que esse povo nas religiões estão pensando? Ficam pulando, dando cambalhota, levantando as mãozinhas para o céu, oh Jesus, Jesus. Sendo que está claro. Aqui está, olha para você ver como diz, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento. Eu te pergunto, você acha que alguém que está no sistema religioso católico e evangélico tem sabedoria para calcular isso? Fica meio difícil, não fica? E é uma coisa tão simples. Para calcular o número da besta, o Apocalipse já está dizendo, aquele que tem entendimento e sabedoria. Calcule o número da besta. Por que entendimento? Quem tem entendimento sabe que quando Constantino criou a Igreja Católica, transformou o Império Romano em Império Religioso, ali foi dado o nome. Quem tem entendimento e sabedoria sabe disso. Foi na época de Constantino. E qual era a língua naquela época? Não era o latim? Quando o livro de Apocalipse foi escrito na Grécia, na ilha de Patmos, eu já estive lá, quando nosso irmão João escreveu o livro de Apocalipse, ele escreveu em várias línguas. Ele escreveu em grego, escreveu em latim, escreveu em aramaico, hebraico e mandou para todos os povos, nações e língua. Ele recebeu o Espírito Santo do Pai e escreveu ali em latim, grego, aramaico, hebraico e todas as línguas daquela época ele escreveu e mandou para todos os povos das nações e língua, para que chegasse até hoje nas nossas mãos. Agora eu digo, por que é tão difícil entender isso? O Apocalipse 13, versículo 16, 17, 18, fala bem claro isso. Aquele que tem entendimento, aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta. É o número de um homem, e o número dele é 666. Tem duas bestas no Apocalipse. Jesus Cristo ou Emanuel. Um dos dois é a besta. Um é o falso. Lembra? O Messias ainda te falou, ó, Messias, os apóstolos falaram, cuidado que Satanás e seus anjos, presta atenção, Satanás e seus anjos, quando Satanás foi expulso lá de cima, ele não foi expulso sozinho, foi Satanás e seus anjos. Foi Israel e seus anjos. Então, quando você vê aqui, ó, cuidado porque Satanás e seus anjos podem se fazer de anjo de luz, de bonzinho. Mas como a gente desmascara esses anjos de luz? Através dos mandamentos. É simples. Todos os anjos caídos não conseguem respeitar os 10 mandamentos. Ou resumindo, amor ao Pai, amor ao próximo. Eles quebram os mandamentos o tempo todo. Igual Moisés. Quando o Messias apareceu, o Deus de Abraão apareceu para ele lá. O Deus de Abraão apareceu para ele. Abraão, deixa sua família e vamos lá para o deserto. Ó, eu vou te dar uma terra, Abraão, uma terra. Tá vendo? Olha as estrelas do céu. Você vai ter tanto filho assim, ó, com as estrelas do céu. Olha, Abraão, eu vou te dar tudo que nessa terra. Ué, o mundo não é do maligno? Quanto Abraão, o diabo oferece para Abraão, é a mesma coisa que aconteceu com o Messias no deserto. Só que o Messias não aceitou, Abraão aceitou, Moisés aceitou. E Moisés, é claro, todo mundo sabe que depois de Moisés, Satanás chama ele lá para a montanha, e na montanha ali ele assume o corpo de Moisés e transforma o espírito do diabo Israel, assume o corpo de Moisés e Moisés se torna um corpo eterno. Até hoje ele está aí, tanto é que ele aparece para o Messias no Monte da Transfiguração, dizendo que ia matar o Messias lá na terra dele, que a terra dele hoje tem o nome dele, Israel. Incrível, né? Então, como a gente descobre um anjo de luz disfarçado, um demônio disfarçado de anjo de luz? Enquanto ele comete assassinato, rouba, quebra os mandamentos, os 10 mandamentos, ou, resumindo, amor ao Pai, amor ao próximo, ou ensina as pessoas a desobedecer ao nosso Pai, a desobediência. Não é difícil de entender isso. É bem claro. Apocalipse 13, capítulo 13, 16, 17, 18. Aquele que tem entendimento, calcula o número da besta. Aquele que tem sabedoria, que tem entendimento, gente burra não vai saber fazer isso. Aquele povo que está na religião lá assim, ai Jesus!
Jesus, com a mãozinha no coração assim, ai Jesus, esse povo não tem entendimento, não tem sabedoria. Esse povo está sendo enganado. Só que o Messias disse, sai dela, povo meu. Sai da onde? Das religiões. A porta larga. Como eu já disse nos outros vídeos, a porta larga das religiões. Bom, o povo não quer entender. Mas hoje eu quero explicar isso, meus irmãos. Tem dois nomes. Mateus diz, a virgem dará à luz a um filho, e um diz que é Jesus Cristo, e o outro diz que é Emanuel. Ué, vamos pegar os dois nomes em latim e vamos calcular para ver qual que dá 666. Aí você descobre quem é o anjo de luz, o demônio se passando por anjo de luz. E aí, nesse papel, nós vemos que Azazel, na morte do Messias, ele viu a morte do Messias na cruz, pegou a lança, enfiou no Messias, guardou aquela lança para o futuro e pensou, falou assim, ó, eu vou me passar por esse homem e vou enganar todos os povos, nações e línguas. Eu vou dominar a Europa inteira vai ser meu território, América do Sul e América do Norte, deixou o Oriente lá para Israel, e aí, enquanto Azazel dominou a Europa, América do Sul e América do Norte, e aí teve uma confusãozinha com o filhotinho deles, né, Ismael, e aí deu uma briga, Ismael se afastou e criou a maçonaria, as igrejas evangélicas maçônica gospel, mas isso aí vem nos próximos vídeos. Então o que eu queria falar hoje, meus irmãos, é isso. Apocalipse 13, versículo 16, 17, 18. Quem tem sabedoria, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e o número dele é 666. Aquele que tem sabedoria, calcule em latim, porque a língua da época era o latim. Tem dois nomes, Emanuel e Jesus Cristo. É só você pegar Emanuel, Filho de Deus, calcula em latim. Depois pega Jesus Cristo, Filho de Deus, põe em latim o nome que é Jesus Cristo, Filho Dei. Você sabe que não pode modificar o nome. Nome não se traduz. Quando você pega o nome Jesus Cristo, está traduzido. Todo mundo sabe que nome não se traduz. Quando você pega o nome Jesus Cristo, Filho de Deus, se você pega em inglês, você já sabe que é diferente. Se você pega em espanhol, você já sabe que é diferente. E nome não se traduz. Quando você pega em inglês, é Jesus Christ. Entenderam? É diferente. Mas o nome original, lá com Constantino, que o anjo deu para ele o nome lá, é Jesus Cristo Filho Dei. Pega Emanuel, Filho de Deus, muda Emanuel, Filho de Deus, para latim, pega Jesus Cristo, Filho de Deus, muda para o latim e calcula. Não é difícil. O povo está sendo enganado hoje. Por quê? Porque quer. Não é difícil de calcular. Então, eu vou colocar as letrinhas aqui, os cálculos, e vocês vão ver. Todo mundo está sendo enganado nas igrejas, no sistema religioso católico e evangélico. Por que católico e evangélico? Porque é onde Azazel domina Europa, América do Norte e América do Sul. Só que quando Ismael se rebeliou contra ele, saiu do controle de Azazel, a filha, né, que diz que Azazel é a mãe, né, é a moça, o dragão é o marido, Moisés é o marido, Azazel, Jesus Cristo, é a mulher, é a besta, e Ismael é a filha, que criou todas as religiões evangélica, maçônica, gospel, através da maçonaria. Então fica o recado, irmãos. Como está escrito, aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. E o nome, que homem que é esse? Qual nome que é esse? Ué, só você vê em Mateus. A Virgem deu a luz a Jesus Cristo e Emanuel. Muda o nome para latim, coloca, como eu disse, Jesus Cristo, Filho de Deus em latim, Emanuel, Filho de Deus em latim, pega os números romanos e calcula. E aí você vai ver que dá qual dos dois que é o anjo de luz se passando, o demônio se passando por anjo de luz e enganou toda a Europa, América do Sul e América do Norte. É isso aí, meus irmãos.